Bom dia, turma. Ontem nós falamos sobre argumentação e contra-argumentação. Hoje eu vou dar ênfase em retomar a contra-argumentação para a gente fazer a nossa atividade de hoje. Então, a contra-argumentação, ela consiste em refutar um argumento contrário. Então, você se antecipa, você vai pensar antes do seu adversário, do seu opositor, de uma pessoa que pensa de forma contrária, e já vai utilizar disso para formular um argumento respaldado no que você acredita. Então, você se antecipa, você antevê o que o seu opositor ou que alguém que tenha uma opinião contrária falaria, até porque não é tão complicado imaginar o que as opiniões contrárias a respeito de um assunto, quais são as opiniões contrárias a respeito de um assunto, né? Quando você está estudando um assunto, você justamente se opõe a outra ideia porque não acredita nos argumentos nos argumentos contrários. Então é interessante pegar isso ao seu favor, tá certo? Então, vamos a um exemplo. Então, um exemplo de contra-argumentação sobre o aborto, né? O aborto é algo sobre o qual nós temos muito conhecimento. A gente fez um debate muito enriquecedor ano passado, então vocês têm bastante conhecimento sobre o assunto. Então, qual seria um argumento a favor do aborto? O aborto é uma solução para a gravidez indesejada que evita que uma criança nasça em meios a graves problemas familiares, evitando que ela não seja criada por pessoas que não quiseram concebê-la. Esse é um argumento usado pelas pessoas que são a favor do aborto. E aí, o que você poderia, uma pessoa que escreve, por exemplo, a favor do aborto, o que essa pessoa poderia antever ou poderia antecipar sobre os argumentos contrários? Então, um possível argumento contrário seria: o aborto realmente pode parecer uma solução para a gravidez indesejada, porém, existe uma solução muito melhor, que são os eficazes e conhecidos métodos anticoncepcionais. É muito melhor se prevenir com responsabilidade do que assassinar uma vida inocente. Então, esse seria um possível contra-argumento. Isso seria um possível argumento que refutaria o que você pensa. E aí, como você utiliza desse contra-argumento para enriquecer a sua redação? Então, vamos lá, né? Vamos supor que você está fazendo uma redação sobre o aborto e você tá defendendo o ponto de vista a favor do aborto, tá? Poderia ser contra? Poderia, mas vamos pensar que a gente está falando a favor do aborto e a gente sabe que o adversário falaria isso em relação aos anticoncepcionais. Como você poderia fazer um parágrafo de contra-argumentos? Eu produzi um aqui para vocês entenderem. Começa com apesar de. Esse apesar traz a ideia de, né, estou trazendo uma concessão para o que você está dizendo, estou concedendo lugar de fala a você. Então, existe uma coisa além de outra, né? Então, da existência de diversos anticoncepcionais que podem impedir uma gravidez indesejada, é necessário levar em consideração que nem todas as mulheres têm acesso a esses meios de prevenção, ou até mesmo não têm conhecimento dos riscos que correm quando não se previnem, justamente porque no Brasil as desigualdades educacionais são expressivas. Então, esse seria um possível parágrafo, um possível período para você fazer sobre contra-argumentação. Então, você antevê o que o seu adversário falaria, né? Ele falaria sobre os anticoncepcionais, antevê isso, antecipa isso e já refuta na mesma hora. Isso é um contra-argumento, tudo bem? Ah, professora, não sei o que, mas eu sou a favor, sou contra o aborto. A gente não está falando sobre ser contra ou a favor, estou falando de como é possível
formular uma contra-argumentação. Você também poderia estar não estar sendo contra o aborto e já antever e já se precipitar, já se antecipar sobre os pensamentos de pessoas que são a favor do aborto e refutar na mesma hora, tudo bem? Isso pode ser feito com qualquer tema polêmico. E é muito importante porque você se coloca no lugar do seu adversário, ou seja, a pessoa que está lendo o seu texto vai entender que você já se colocou no lugar do seu oponente, já pensou nas possibilidades, já pensou na possibilidade de ser contra ou a favor, né, de refutar o que você acredita e chegou à opinião que você tem hoje. Então é importante que você tenha acesso também às opiniões contrárias, porque você se respalda, você se fundamenta, você vai ter no que se basear na hora de formular os seus argumentos. Tudo bem? Então a atividade de hoje vai ser justamente a formulação de um contra-argumento. Eu vou deixar aqui dois temas para vocês, que é jogos virtuais, aprimoramento de habilidades ou vício. Então, o tema jogos virtuais, aprimoramento de habilidades ou vício. Vocês vão formular, quem for a favor de, né, quem defende que é um aprimoramento de habilidade vai ter que formular um contra-argumento e já vai pensar no contra-argumento, quais seriam os possíveis argumentos contrários e refutá-lo logo em seguida, e quem pensa o contrário também, tá bom? E o segundo tema vai ser a legalização das drogas no Brasil. Eu sei que tem muita gente no ano que curte bastante falar sobre esse tema, né, debater sobre esse tema, e eu quero saber um pouquinho sobre o posicionamento de vocês e como formular um contra-argumento, um contra-argumento sobre a legalização das drogas no Brasil, certo? Se tiverem alguma dúvida em como organizar o seu contra-argumento, me chamem aqui no WhatsApp. E vocês não precisam escrever um texto completo, vocês só vão escrever um parágrafo de contra-argumentação, igual eu fiz aqui para vocês, igual eu mostrei para vocês o meu contra-argumento, o contra-argumento que eu escrevi em relação ao aborto. Tudo bem? É isso. Fiquem com Deus. Bons estudos. Até. Boas férias. Tchau, tchau.